Mas eles também pegam bastante no pé. A minha turma, fizemos reunião de pais esses dias. Os pais querem, porque querem que eles saiam lendo e escrevendo. Quantos anos? 5. Eu, particularmente, acho assim um absurdo, né? Mas são Que era uma normas. coisa que a gente ia falar. São normas, né? Da escola. E os pais do particular querem isso. São concepções, né? Eles querem. Eu não acho que isso é tão importante para uma criança de 5 anos. Então. Tem São criança concepções, Tem criança de 5 anos que posso ir no banheiro? Pode. Não consegue usar o banheiro só. Então, é isso que eu estava te falando, por exemplo, das escolas que eu acompanho. Tem coisas que não sabem. Tem crianças que eu sei, assim, das escolas particulares que eu acompanho, por exemplo, né? Eu sei que ela já vem com essas discussões, com esses... por isso que eu estou falando que eu tenho tido boas referências, assim, em relação às escolas particulares, e eu tenho ficado muito feliz. Porque elas têm conversado muito isso eu vejo nas pautas das reuniões, que o objetivo principal da educação infantil, e pelo contrário, não é um preparo para o ensino fundamental. Porque senão você fica preparando o seu filho sempre para alguma coisa. Você está preparando ele para o ensino fundamental, aí depois você prepara ele para ir para o Fundamental 2, aí você prepara ele para o ensino médio, aí você prepara ele para o Enem, aí você prepara ele para a faculdade. A vida inteira você está preparando para alguma coisa, então você nunca está vivendo o presente, que é o que os povos indígenas falam. O presente é o nosso presente. A gente de fala fato. Bastante isso lá. Nossos povos indígenas falam muito isso. Daniel Munducuru fala sobre isso, né? Dessa questão nas nossas orientações pedagógicas sobre os povos primitivos, fala justamente sobre essa questão do presente, né? Que os povos indígenas são um povo do presente, né? De viver esse presente. E nós temos essa questão na nossa sociedade sempre de estar vivendo o futuro. Principalmente essa questão na educação, do futuro, né? Essa questão do futuro, assim, e a educação infantil, ela não é um preparo para o ensino fundamental. É um momento da criança de fazer descobertas. Exatamente. E de diferentes linguagens. Sim. E a leitura e a escrita, ela é só uma delas. É só uma delas. Mas nós viemos, assim, dessa concepção. Então, assim, vai demorar um pouco, mesmo para as escolas particulares, para mudarem um pouco essa concepção. E até os pais procuram, né? Porque foram educados assim também. Sim. Então, são leigos, é natural a gente entender isso também. De entender que hoje temos outras concepções, né, de como é que a gente vê a educação infantil, né, de você trabalhar as questões das experiências, das vivências, das interações, das descobertas, das investigações, das frustrações, que são aprendizagens tão necessárias. E eles vão começar no primeiro ano com 6 anos. Já está adiantado, né? Sabe? Eles vão começar com 6 anos. Então, assim, esse desespero do aluno ficar atrasado, ele vai ficar atrasado em quê? Fala assim, do que ele está atrasado? O que eu e minha parceira têm observado na sala é que tem assim, umas 4 crianças, assim, que realmente é impressionante. Eles lêem assim... Ótimo, livros. Se lê. Não tem problema nenhum se leu. Mas são crianças que não podem errar, que não pode perder na brincadeira, que não pode ser o último a ser escolhido. Aí é aquele chororô sem fim. Eu falei assim, as coisas que eles deveriam entender... Socialmente, não das interações. Então, assim, eu sempre mas falo os pais isso. querem. E então, eles assim, se parte da criança, eu sempre falo isso, se parte da criança esse interesse de ler, tem criança que vai ler com 3, com 4 anos, isso parte da criança, do interesse dela, não tem problema nenhum, né? Eu sempre falo que o problema está no adulto, né? No quanto que o adulto cobra dessa criança, né? Coisas que... E é cada relato que eles contam, mas o meu pai falou que eu tenho que saber, porque eu já vou para o primeiro ano. É mais professor, eles falam. E eles falam com firmeza. E preocupação total. Então, deu que já é uma pressão, já né? é uma pressão para uma criança de 5 anos que não precisa, que não é necessário, né? Então, é uma questão a ser desconstruída. Sim. Porque daí nós vamos também construindo como sociedade aquilo que é escola forte e aquilo que é escola fraca. Então, a escola forte, mesmo sendo particular, é aquela que é conteudista, que enche a criança de folhas de sulfite para fazer, cheia de lição.
aquela coisa toda. Ao passo que uma outra escola que possa ter uma proposta também super bacana e um pouco mais ampla, ela possa ser considerada fraca porque ela não tem muitas folhas, muitas lições no no caderno. caderno e tudo mais, e coloque a criança mais para refletir, e isso não seja visto como um trabalho pedagógico. Sim. Então, o trabalho pedagógico, ele é grande, ele é gigante. Então, nós precisamos trabalhar com a nossa comunidade, seja ela no público, seja ela no privado. E nosso papel como educador é também trabalhar esses pais, né? Também trabalhar, conversar com eles, assim, quais são as concepções hoje. Sim, porque na reunião eles ainda querem aquele saquinho de atividades. A prova Gente. mensal, a prova bimestral. Eles, Ainda cara, mas não querem. tem prova pra gente ver? As provas do Exatamente, bimestre? exato. Ah, não, pai, veio um trabalho, né? Durante o bimestre a gente vai avaliando, né? É difícil. Mas até nós Gente, como professores, assim, as concepções vão mudando, e a gente que vai acompanhando a formação de professores, eu que acompanho a formação de professores, fiz mestrado nisso, nós vamos acompanhando. Então, assim, na medida que as concepções vão mudando e vão nos impondo desafios, quando nos tira o chão, que a gente fica perdido, Sim. qual que é a nossa tendência? É retomar aquilo que a gente conhece, retomar aquilo que eu aprendi. Aquilo que eu aprendi, que eu tenho referência ou como aluno, ou como professor, aquilo que me causa, assim, aqui eu sei... Conforto, né? Aqui eu sei nadar, né? Aqui dá pé para mim. Então, isso é natural que aconteça. Com os pais isso vai acontecer também, né? Não vamos recriminar também, né, os pais, porque nessa ânsia, eles não são criminosos, eles estão buscando o melhor para os filhos, né? Eles estão buscando o melhor para os filhos. Então, quando a gente acolhe esses pais e explica, né, a proposta da escola, por isso que serve um projeto político-pedagógico, né? É isso que eu estou falando, um projeto político-pedagógico, quando ele é dominado por todos os professores da escola, tanto da pública quanto da privada, todo mundo vai saber falar sobre as concepções daquela escola, todo mundo vai saber dizer, entendeu? E esses pais vão entender, né? Então, assim, eles vão saber exatamente por que eles estão colocando lá. Não é só pela estrutura, pela belezura da escola, porque a escola tem um lago lindo, cheio de carpas, entendeu? Lá tem, hein? Não é só porque a escola... Enorme. Então, porque essas coisas, elas incendeiam elas incendeiam os olhos. Então, assim, eu estou colocando meu filho nessa escola porque tem um lago de carpas lindo, maravilhoso, ou eu estou colocando lá porque eu acredito na concepção da escola, né? Eu acredito no que a escola tem de proposta para me oferecer. Então, isso é uma coisa assim que tanto pública quanto privada precisa ter clareza disso. A clareza sempre é fundamental, né? Aquilo que eu pretendo compartilhar com os meus estudantes, e aquilo que eu pretendo ou vender, no caso da escola pública, né, que é uma venda, é uma troca, é uma prestação de serviço, ou aquilo que é um direito, né, no caso das escolas públicas, aquilo que é um direito da comunidade como um todo, da sociedade como um todo, ter acesso, né, de oportunidade, que na escola pública, uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é isso, nós precisamos dar oportunidade para os nossos alunos. Todos não vão se desenvolver da mesma maneira. Uns vão mais para linguagens, outros vão para arte, outros vão para ciências naturais, outros vão para ciências humanas. Cada um vai para o seu lado, mas nós precisamos ter o compromisso de dar oportunidades, e isso é algo assim que eu não abro mão. Ai, que lindo.